Oi, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para as nossas explicações da aula de hoje. Hoje nós fizemos matemática, começando da 45 até a 50. A professora vai ajudá-los. Lá na 45, crianças, vocês irão observar a tabela. Então, o grupo de Mariana foi ao pátio da escola para brincar com o jogo a pteropesca. E aí, no primeiro voo, a Mariana conseguiu 7, a Júlia 5 e o Marcos 10. No segundo voo, Mariana 5, Júlia 3, Marcos 6. E no terceiro voo, Mariana 5, Júlia 2, Marcos 8. Depois que nós observamos essa tabela, vem algumas perguntas. No primeiro voo, qual criança conseguiu alcançar a maior distância? Mariana, Júlia ou Marcos? Pode escrever o nome. É o Marcos, tá? Segunda pergunta, no mesmo voo, qual criança alcançou a menor distância? Então, foi a Júlia. Muito bem. Compare as distâncias alcançadas pelas bexigas de Mariana e Marcos. Então, olhem aqui, Mariana e Marcos. Compare as distâncias alcançadas pelas bexigas. Em qual dos voos eles obtiveram as distâncias mais próximas? No primeiro voo, no segundo ou no terceiro? No primeiro, vai dar uma diferença de 3 metros, porque ela fez 7 e ele fez 10. Diferença de 3. No segundo voo, ela fez 5 e ele fez 6. Diferença de 1 metro. No terceiro voo, ela fez 5 e ele fez 8. Diferença de 3 metros. Então, o voo que a diferença deles foi assim, mais parecida, foi no segundo voo, tá bom, crianças? Terminado a 45, nós vamos para 46, hora de resolver problemas. Eu quero que vocês olhem o Amazonsaurus. O Amazonsaurus, ele tinha 10 metros. Já o Antarctosaurus, ele media 4 vezes mais. Amazonsaurus 10 metros, Antarctosaurus 4 vezes mais. É como se eu pegasse e colocasse 10, mais 10, mais 10, mais 10. Então, quanto que ele mede? 40 metros. Então, como que a professora fez? Primeiro eu fiz por soma, 10 mais 10 mais 10 mais 10, que é igual a 40. E depois eu fiz 4 vezes 10, que é igual a 40, tá bom? Porque são duas formas de resolver. Fiz por meio da adição e depois eu fiz por meio da multiplicação. Depois, crianças, lá na página 47, a gente continua falando sobre medida. Qual é a medida de comprimento de um Pycnonemosaurus? Para medi-lo foram necessárias 6 réguas Dino. Vocês estão lembrados que a professora falou que uma régua Dino, ela mede 1 metro. Se o Pycnonemosaurus mede 6 réguas, é como se eu estivesse colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quanto que ele mede? 6 metros. Todas as vezes que nós estamos trabalhando com metros, crianças, nós não podemos esquecer de escrever a palavra metros. Retorne à pesquisa de Pedro para responder a pergunta: qual é o dinossauro que apresenta o dobro da medida do Anhanguera piscator? Crianças, lá na pesquisa do Pedro, no começo dessa unidade, nós vimos que o Anhanguera piscator media 5 metros. O dobro, crianças, é o número 5 mais ele, ou mesmo que 2 vezes o número 5. Então, quanto é 2 vezes o número 5? 5 mais 5. 5 mais 5 é igual a 10. Qual é o dinossauro que media 10 metros?
É o Amazonsaurus maranhensis. Podem escrever, Amazonsaurus maranhensis. Número 4. Observe a figura abaixo. Então, vocês estão vendo? Olha o tamanho desse homem e olha o tamanho desse dinossauro. Então, se eu fosse colocar um homem em cima do outro, quantos homens seriam necessários para chegar até lá no final do dinossauro? Sabendo que esse homem mede 2 metros. Então, é como se a professora estivesse fazendo assim, eu até desenhei para as crianças. Esse homem, outro aqui em cima, outro aqui em cima e outro aqui em cima. Então, crianças, quantos homens seriam necessários? Sabendo que o dinossauro é 5 vezes maior. Então, quantos homens eu precisaria? De 5 homens. E qual a medida do dinossauro? 10 metros, crianças. Terminando essa 47, nós vamos para a 48. Vocês irão observar o gráfico de barras e marcar o nome do dinossauro de maior comprimento, o maior, e o de menor comprimento, o menor. Então, olhem que em cada barra nós temos um número e o nome do dinossauro. Então, prestem atenção para escrever o nome deles. Aí vem, qual é o dinossauro que é a metade do Baurutitã? A professora está olhando aqui que o Baurutitã mede 12 metros. Qual é a metade do número 12 mesmo? A professora até brincou. Como é que eu vou trabalhar com metade? Quando você fala assim para a mamãe, ô mamãe, descasca uma laranja para mim, a mamãe normalmente vai descascar e vai cortar a metade, ó. Eu até desenhou aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 12 e vou colocando, ó, um aqui e um aqui, até chegar no número 12, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, como se eu fosse chupar essa metade da laranja. Que número que eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o dinossauro que mede 6 metros, crianças, é o Pycnonemosaurus. Então, vocês irão escrever o nome dele. Depois, crianças, vocês terão que colocar o tamanho, o comprimento dos dinos, os números, em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vai ficar 6, 9, 10, 12, 40. Depois nós temos uma roda de contagem que vocês podem contar oralmente de 4 em 4. Depois nós vamos para a página 50. Lá no exercício 2, crianças, vocês podem ver que nós temos pares de números. Primeiro, 21 e 12. Então, eu vou analisar o 21 e o 12. Qual é o maior? O 21. Eu venho e pinto. O 23 e o 32. Qual é o maior? O 32. Eu venho e pinto. Entenderam? Em todos vocês terão que fazer, ó. Depois vem um ditado de números. Vamos lá? Vocês irão colocar um número em cada quadrinho. Vou ditar. Número 1, 12, 21, 25, 33, 48, 69, 74. Vai pausando o vídeo e vai vendo os números que a professora ditou. Depois, amores, nós fizemos história com as páginas 115 e 116. Nós trabalhamos com crianças. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Opa, achei. Com calendários. Então, vocês irão ler a 115, nós temos os meses do ano com os dias, tudo certinho. E depois vocês irão responder a página 116. Primeira pergunta lá na perguntinha A. Por que a criação do calendário foi tão importante para as pessoas? Crianças, com a criação do calendário, elas puderam se organizar o tempo, as datas.
Quantos meses tem um ano? 12 meses. Quais são os meses que tem 30 dias? Você olha na página anterior. 31 dias? Olha na página anterior. E vai respondendo a questão de número 2. É super fácil, crianças, essa matéria de história. Depois vem língua portuguesa, que a professora começou. Lá na página 41, que é continuação, crianças, do texto que nós lemos lá na 39. E depois nós fizemos a 42, que é uma cruzadinha com banco de palavras aqui embaixo. Então está bem fácil. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar que é pro Ajuda, tá bom? Muitos beijinhos e até amanhã.